Olá para você que está chegando agora no canal do Ministério Águios. Eu sou Ariana Costa e está começando mais um programa Sala Gospel, um programa cristão que é focado na anunciação do Reino de Deus e no ensino da sua justiça. E agora vamos dar início ao nosso programa com a leitura das Escrituras Bíblicas. Você pode ir lá no livro de 1 João, capítulo 5, e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 3, ok? O livro de 1 João fica no Novo Testamento. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Acompanhe aí. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então aqui está o conselho da palavra de Deus para nós, o ensino de Cristo mostrando o que é o amor de Deus. O amor de Deus é mandamento, é obedecer à lei, às leis da justiça de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós estaremos amando realmente, amando como Jesus nos amou, como Deus nos ama, se nós andarmos nos mandamentos da justiça de Deus, os quais foram passados para nós pelo ensino de Cristo. Então, Cristo nos revela essa justiça, nos revela esses mandamentos e nós devemos atentar para eles, aprendê-los e colocá-los em prática. Fazendo isso, nós estaremos dizendo não para a maldade, nós estaremos dizendo não para os nossos próprios desejos, os desejos que vêm da nossa carne, e dizendo sim para a vida eterna, dizendo sim para o reino de Deus, dizendo sim para a salvação. Então é assim que nós cristãos devemos viver, atentando para essa verdade e colocando essa verdade em prática, ok? Então agora nós vamos dar continuidade ao programa Sala Gospel e teremos uma entrevista maravilhosa que vai ser feita pelo pastor Wendel com o líder da Igreja Semente de Fé em Macaíba, que é o pastor Laerte Cavalcante, certo? Ele vai conversar um pouquinho nessa entrevista com o pastor Wendel sobre a visão da denominação da Semente de Fé, os desafios que esse trabalho encontra no município de Macaíba e como essa congregação tem enfrentado a pandemia do coronavírus. Em seguida, depois dessa entrevista, nós teremos o ensino da palavra de Deus com o pastor Wendel e no finalzinho do programa teremos um maravilhoso momento de louvor com a equipe do Louvor Águios. Então vocês acompanhem agora a entrevista do pastor Laerte Cavalcante com o pastor Wendel. Vejam aí. Olá pessoal, graça e paz. Eu estou aqui na cidade de Macaíba, na Igreja Semente de Fé, e hoje eu estou aqui com o pastor Laerte, grande amigo de já de muito tempo, né? Não vou nem dizer muito tempo, né? E nós estamos aqui para iniciar hoje um novo quadro no programa Sala Gospel, que é o quadro Na Igreja, onde nós estaremos entrevistando algum pastor, né? Alguma pessoa de alguma das igrejas que o Ministério Águios já tem vindo, já tem ministrado, e temos aqui na Igreja Semente de Fé de Macaíba, uma igreja parceira, né, com a presença aqui, nosso pastor Laerte. Então, gente, estamos muito felizes de estar iniciando esse quadro. Agora, lembrando que o Sala Gospel está sendo transmitido pelo site, né, através do nosso canal, do canal do Ministério Águios. Anteriormente nós estávamos na Louva RN TV e agora está sendo tudo transmitido pela própria estrutura do Ministério Águios. E hoje aqui o pastor Laerte inaugura esse quadro. Primeiramente queria agradecer, pastor Laerte, mais uma vez. A honra é nossa. Mais uma vez estamos juntos aí, trabalhando para a glória do Senhor. Amém. Então, há quanto tempo
temos o ministério aqui da Igreja Semente de Fé em Macaíba. Pronto, graças a paz a todos, né? A nossa igreja aqui em Macaíba tem mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos aqui na cidade, mas a Igreja Semente em si, né? Contando com a sede, nós temos ao todo quase 18 anos que nós funcionamos como igreja. Muito tempo já, até uma estrada e sim, sei que é bênção de Deus. E você está aqui à frente dessa congregação desde o início? Não, a nossa igreja ela foi inaugurada pelo pastor Júnior e a pastora Érica. Eles abriram aqui o trabalho, já tínhamos célula, nós somos uma igreja em célula, tínhamos células aqui na cidade. E conforme foi o crescimento, né, foi aumentando o crescimento de pessoas e ficava distante para ir para Parnamirim. Aí o pastor Pedro, que é o nosso pastor presidente, fez o convite ao pastor Júnior e eles vieram aqui. Eles passaram aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos. E nós estamos aqui um pouco mais de 1 ano e meio, também quase 2 anos aqui à frente, eu e a pastora Jane. Muito bem, né? E sabemos as dificuldades e como está sendo, quais as principais dificuldades que o ministério, a igreja e as igrejas de maneira geral estão enfrentando nesse período de pandemia. Pastor Wendel, a igreja realmente tem passado por uma situação bem delicada que fecharmos os nossos auditórios, fecharmos nossos templos foi algo que ninguém esperava, não é? Mas nós temos nos reinventado. O que eu vi de bom em meio a um cenário bem trágico, né, em todas as esferas, não só na esfera religiosa, mas na esfera econômica, na esfera de saúde, mas no que diz respeito no tocante à igreja, não é? Nós vimos uma oportunidade de nos reinventarmos, né, de funcionarmos além dos nossos 4 cantos de paredes. Foi um desafio, né? Eu vejo que várias igrejas que não tinham um trabalho voltado às redes sociais começaram a fazer. Nós que já tínhamos, algumas redes sociais bem ativas, nós nos fortalecemos nela e isso foi realmente algo de superação diante de um cenário bem difícil mesmo para todas as igrejas hoje. Verdade, né? E temos que orar, estamos orando, a Igreja do Senhor de maneira geral está orando e cremos que Deus está cuidando, né? Ele está tomando a frente, né? Graças a Deus. Como é que a pessoa que mora aqui em Macaíba, quando é que a pessoa mora, pessoas que moram aqui, qual o bairro, que bairro é esse aqui? Tem nome aqui? Eu não conheço nada, por isso que eu estou meio perdido. Como é que a pessoa encontra a Igreja Semente de Fé em Macaíba? Muito fácil, muito fácil. Você querendo fazer uma visita, quando voltarmos aos nossos cultos presenciais, né? O nosso auditório fica por trás do ginásio de esportes de Macaíba. Temos só um ginásio de esporte, né? E fica exatamente por trás. Bem fácil mesmo de encontrar. E nas redes sociais, como é que a pessoa pode assistir os cultos, né? Eu sei que estão sendo transmitidos, como é que a gente acha o canal, a página, como é que está sendo feito esse trabalho via redes sociais? Pronto, para quem quiser nos acompanhar, nós temos 3 plataformas onde funcionamos, né? O Facebook, o Instagram e o nosso canal de YouTube. É só colocar Semente Macaíba ou semente.macaíba que você vai encontrar todas as páginas e o canal no YouTube. Hoje os nossos cultos são transmitidos todo domingo às 18 horas através do YouTube, semente.macaíba. Eu convido a você nesse domingo a assistir mais um culto transmitido pelo nosso canal. Maravilha, né? Então você não tem desculpa para não ir à igreja, ainda que não virtualmente. Pastor Laerte, para a gente encerrar essa maravilhosa entrevista, que mensagem o senhor teria para os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha o Ministério Águias, o pessoal que está assistindo Sala Gospel, diante de tudo isso, né? Que mensagem o senhor teria, né, para trazer um pouco de esperança, de conforto para o pessoal que está assistindo, acompanhando? Queridos, a mensagem que está no nosso coração é o que a Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala que, independente das situações, independente que haja vaca nos currais, que haja o produto da oliveira minta, que haja uma bronca
a nível mundial, nós nos alegraremos na confiança que temos no Senhor. Confie no Senhor, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Ele é o nosso refúgio, nele depositamos a nossa confiança. Confia no Senhor, que tudo isso vai passar. Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Laerte e todo o Ministério Semente de Fé Macaíba e o Ministério Semente de Fé como um todo. E nós vamos voltar agora para o programa Sala Gospel. Confira aí. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós vamos agora ter um momento de reflexão na Palavra de Deus. Este é um assunto que eu considero de extrema importância nos dias atuais, diante até da pandemia, que é um assunto que eu já ensinei, né, aqui no canal do Ministério Águios, que é o assunto cura divina. Então, antes de iniciar, eu quero dizer que existe um estudo completo sobre cura divina, que eu fiz, acredito, há cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás. É um estudo mais aprofundado, né, aqui no Sala Gospel, devido às características do programa. A ministração é um pouco mais enxuta. Então eu pretendo falar, acredito que 4 programas sobre este tema, e gostaria de despertar você para o desejo, né, de buscar mais. E indicaria você assistir essa série completa sobre cura divina. É uma playlist que está aí no canal do Ministério Águios, e onde eu me aprofundo mais nesse tema, certo? É um tema fundamental para que você possa aprender realmente a andar em saúde, né? Andar em cura no caso de adoecer, e claro, andar, como eu falei antes, né, em saúde, porque é o desejo do Senhor. Então vamos, meus queridos, antes de mais nada, eu vou abrir aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 3. Diz assim, a partir do versículo 1, vou ler aqui os versículos 1 e 2. Diz assim: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Queridos, é muito importante você entender algo que muitas pessoas eles têm um entendimento muito equivocado sobre isso. Muita gente acredita que Deus determinou um dia para você morrer, e que por mais que você tente fazer alguma coisa, sei lá, cuidar da sua saúde, ou não, né, isso não vai mudar este dia que Deus determinou da sua morte. Mas eu quero dizer, para iniciar esse estudo sobre cura divina, que isso não é verdade. Deus não determinou um dia para você morrer. A palavra de Deus, ela fala que a morte, ela entrou na humanidade após o pecado. Nós vamos examinar esses versículos, está lá no livro de Gênesis. Mas veja só, se Deus tivesse determinado um dia para a pessoa morrer, então esse conselho aqui ele não teria sentido. Ele diz que se você guardar a palavra de Deus no seu coração, e você andar nos mandamentos do Senhor, isso, né, vai acrescentar dias de vida, e não somente de vida e paz. E a palavra paz no hebraico é o shalom, que quer dizer bem-estar em todos os sentidos. Então, meus queridos, eu quero dizer a você que Deus, se você obedece os mandamentos de Deus, o que Deus deseja para você e para mim, para todos nós, é uma vida abundante, uma vida de paz, né? É uma verdadeira vida, uma vida que Ele vai te dar saúde, né? Porque obviamente para que os seus anos sejam aumentados e acrescentados, Deus vai te dar saúde. Não é Deus que determina o dia da morte das pessoas, né?
Por exemplo, já vi vários casos de crianças que morrem em acidentes de trânsito. Então, se foi Deus que determinou o dia da morte daquela pessoa, então foi Deus que provocou o acidente. E a Bíblia diz que quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo, não Deus. O diabo, ele é o príncipe da morte, ele é aquele que tem o poder da morte. Vemos, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, após a entrada do pecado, nós vemos Caim assassinando Abel. E nós vemos que Deus, antes disso acontecer, Deus tentou falar, né? Ele falou com Caim, mas tentou convencer Caim a dominar sobre o pecado. E aí Caim foi lá e matou o irmão. Não foi Deus que determinou aquilo. Pelo contrário, Deus desejava impedir aquilo. Mas Deus deu ao homem o domínio sobre a face da terra. Em Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz, quando o Senhor foi criar o homem, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, etc, etc, e sobre toda a terra. Então, quando Deus criou o homem, ele não criou robôs que ele manipularia a vontade dos homens. Deus criou seres independentes com a capacidade até mesmo de desobedecê-lo, e foi isso que o homem fez. Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio e o domínio sobre a terra. Quando Deus dá ao homem o domínio sobre a terra, Deus ele mesmo se exclui. Claro que Deus é poderoso, claro que Deus é soberano, mas Deus, em sua soberania, em seu poder, ele optou em criar seres à sua imagem e à sua semelhança, seres estes que teriam domínio e que poderiam escolher entre amá-lo e obedecê-lo, ou entre desrespeitá-lo, né, e desobedecê-lo. E foi isso que o homem fez, né, mas Deus preparou um plano da salvação. Então, queridos, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, ela tem a capacidade de acrescentar vida, anos de vida a você, exatamente porque ela vai te livrar do mal. A morte é um mal, a morte foi uma praga, um mal que entrou na humanidade após o pecado. E vamos ver isso aqui, quando Deus criou o homem, aqui no livro de Gênesis eu vou passar diretamente aqui para o capítulo 3, que diz assim, quando o homem pecou, né, eu vou pular essa parte, está aqui em Gênesis 3, e eu vou ler aqui a partir do versículo 14. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isto, maldita serás mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí vem: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então já vemos aqui a entrada de dores, né? A multiplicação das dores durante a conceição, né? Durante o parto da mulher. E aqui já para Adão ele diz: e a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a maldição entrou não porque Deus assim queria, mas a maldição entrou por causa do homem, porque ao homem foi dado o domínio sobre a terra, e ao abrir a porta para Satanás e comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem abriu a porta para a morte. E aí ele continua, né? O Senhor continua declarando o que aconteceria. Diz: com dor, né? Entra aí a dor, as doenças, né? Comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Observe que por causa do pecado entrou a morte física e as dores. Mas esse não era o plano original de Deus. Deus não criou o homem para sofrer com doenças. Deus não criou o homem para morrer
com doenças ou de qualquer outra forma de acidentes, etc. Deus não projetou isso para o homem. Deus não projetou você para adoecer. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender para andar na realidade da cura divina é que a doença, ela não foi originária, né? Ela não foi um plano original de Deus. A doença, ela foi consequência da entrada da morte aqui no planeta, ok? Então vamos ver também aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, onde o Senhor aqui dá as bênçãos e as maldições que viriam sobre o povo de Israel. Se eles obedecessem, obviamente viriam as bênçãos. Se eles desobedecessem, não andassem segundo a lei de Moisés, então viriam as maldições. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 14, o Senhor começa a advertir, e ele começa a dizer aqui, a partir do versículo 16, ele adverte no 14 e 15, e a partir do versículo 16 começa a vir as maldições. Aqui o versículo 21, são vários versículos sobre doenças. Diz assim: o Senhor fará pegar em ti a pestilência, pragas, pestes, até que te consumas da terra a que passa a possuir. Aí lá vem o versículo 22, o Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação. Olha só, aí já começa uma grande lista de enfermidades que acometem as pessoas, e o Senhor estava dizendo aqui que isso era maldição por causa do pecado. Então, febre, inflamação, calor ardente, secura, crestamento, ferrugem, etc. Aqui mais à frente ele também, aqui no versículo 27 ele diz, fala de úlceras, tumores, sarna, coceira, loucura, cegueira, pasmo do coração, doenças do coração. O que é que acontecia aqui, meus queridos? A lei de Moisés, antes de mais nada, você precisa entender que você e eu, nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Jesus, ele obedeceu, ele cumpriu todos os mandamentos da lei de Moisés e ele conquistou essa bênção para nós, porque era impossível que as pessoas andassem conforme a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela foi uma aliança, né? Um contrato, uma aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel, e tinha o propósito de preparar aquele povo e preparar o caminho para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Mas a lei de Moisés, ela era uma aliança temporária. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ali pelo Espírito Santo, fala muito bem sobre isso. Ele diz que a lei foi dada até que viesse o Salvador. A lei serviu de aio, ou seja, ela conduziu a humanidade para Cristo. Então a lei, ela dava os mandamentos, mas ela não transformava o espírito humano. A transformação do espírito humano, ela só veio através de Jesus Cristo, através do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, diz lá que é impossível que sangue de bodes e touros tire pecados. Então por que Deus mandou? Deus mandou aquele sacrifício para que os homens entendessem que eles eram pecadores e que o salário do pecado era a morte, e que somente através do derramamento de sangue é que os pecados eram retirados. Então isso formou na mente do povo essa consciência. Quando vem Jesus, Jesus remove verdadeiramente através do seu sacrifício, o seu sangue, Jesus remove os nossos pecados. Jesus morre pelos pecados de toda a humanidade. Contudo, é através da fé que você entra nessa graça. A aliança da graça que Deus fez agora com toda a humanidade, não só com o povo de Israel, mas com toda a humanidade. Essa aliança, você entra nela, você é beneficiado com o sacrifício de Cristo através da fé. Pela graça você é salvo, você não tem que pagar nada, é algo que é dado a você
mas é por meio da fé. Então, uma vez que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você crê no Evangelho, você crê nessa salvação, no sacrifício de Jesus por você, os seus pecados, eles são removidos. O sangue de Jesus, ele paga pelo pecado e você agora sai de debaixo da ira de Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, o último versículo é muito interessante. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então observe que se você tem um Filho, se você entrega a sua vida a Jesus Cristo, aquele sacrifício, você toma posse dele. Você tem seus pecados removidos. E nós vimos, meus queridos, que a doença entrou por causa do pecado. Nós vimos também lá no livro de Deuteronômio 28 que as doenças viriam sobre o povo por causa dos pecados. Então, uma vez que Cristo remove os seus pecados, ele remove a sua velha natureza, você não está mais debaixo da ira de Deus. E você vai poder obter a bênção que Cristo herda para nós, né? E essa bênção, ela inclui a bênção da saúde. Nós vamos ver aqui que isso era prometido lá no Velho Testamento. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 6. Vamos ler aqui, diz assim: eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei. Aqui está falando da nova aliança, está falando desse tempo que Jesus veio e levou sobre si. Eu vou aproveitar e ler aqui também uma passagem bem conhecida do profeta Isaías, que também fala sobre a bênção de cura. Isaías 53 mostra que o Senhor Jesus, ele quando estava ali na cruz, ele removeu, ele estava tomando sobre si os nossos pecados. Diz aqui, Isaías 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Lembra-se quando a gente leu lá Gênesis no capítulo 3? Deus disse para a mulher que ela sofreria dores. Deus disse também ao homem: você sofrerá dores. Jesus levou sobre si essas dores. Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Então você, por estar em Cristo, você foi livre da ira de Deus. Deus não te punirá mais por causa dos seus pecados. É claro que existe aqui, nós vamos pretendo falar sobre isso nesse estudo. O pecado, ele dá lugar ao diabo. Mas claro, nenhum de nós tem condições de viver totalmente perfeito. A Bíblia diz que virá o que é perfeito. Está lá em 1 Coríntios 13. Nós não somos perfeitos. Nós não conhecemos toda a plenitude de Deus. Nós conhecemos em parte. E virá um dia o que é perfeito. Mas isso não quer dizer que você não possa desfrutar daquilo que Cristo comprou e pagou um alto preço para você. Você não está mais debaixo da ira de Deus, você que está em Cristo. Se você, porventura, nunca aceitou Jesus como seu Salvador e nasceu de novo, convido você neste momento a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Você precisa crer no seu coração e confessá-lo com a sua boca, declarar isso, desde que a fé venha, esteja no seu coração, declarar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Certo? Então, ele levou sobre si lá na cruz. Por quê? Porque as doenças entraram por causa do pecado. Foi esse espaço que Satanás entrou, né, e veio atingir a humanidade. Certo? Então, doenças são consequências do pecado. O pecado original e os pecados também individuais que as pessoas cometem, também elas dão espaço para as doenças, certo? Se você ler somente o Velho Testamento, ali nós vimos, né, em Deuteronômio 28, passa aquela impressão que era Deus que iria colocar a doença dentro do povo, né? O Espírito Santo iria lá,
ou Deus mandaria anjos e ficaria ferindo diretamente as pessoas com as doenças. Então esse entendimento você poderia ter se você apenas lesse o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, Jesus traz uma luz infinitamente maior do que o Velho Testamento, certo? Jesus, ele é Deus que se fez carne. A lei de Moisés, se você ler lá em Hebreus no capítulo 1, e em outras passagens também, Atos diz isso, Gálatas, a lei ela veio por meio de anjos, mas a nova aliança ela veio por meio do Filho de Deus, que é a própria imagem de Deus, que é Deus também. Então a nova aliança ela traz uma revelação muito superior à velha aliança. A nova aliança ela traz uma profundidade que a velha aliança não tinha. Então, meus queridos, o que é que eu quero dizer? Se você ler apenas o Velho Testamento, você vai ter a impressão de que realmente era Deus que colocava doença nas pessoas. Só que na nova aliança, Jesus ele expõe o reino de Satanás. Jesus mostra que quando o povo pecava, Deus entregava o povo, porque o povo estava assim desejando. O povo desobedecia a palavra, é a palavra que nos protege, né? Nós vimos lá em Provérbios capítulo 3, que é a palavra que traz vida e paz. Se você sai da palavra, você sai da vida, você perde a proteção que Deus dá através da sua aliança. Certo? Então o povo ele saía da proteção de Deus porque desobedecia a palavra, não oferecia o sacrifício, não cria no Senhor. Então os inimigos atacavam o povo perdia a proteção. Na nova aliança, se nós vemos aqui, existem várias passagens, mas vamos ver aqui Atos 10, 38, nós vamos ver que a Bíblia mostra que quem colocava as doenças não era Deus, era Satanás. Atos 10, 38, o apóstolo Pedro está aqui pregando na casa de Cornélio e Pedro diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Veja, no Novo Testamento você entende que a opressão das doenças vinha do diabo, não era Deus, não era o Espírito Santo que colocava as doenças nas pessoas. Na velha aliança o povo desobedecia, Deus tirava a sua proteção, né? A palavra é o que protege, o povo saía da palavra, saía da proteção, Satanás colocava as doenças. A maior parte das pessoas que Jesus curou eram israelitas. Jesus curou um centurião, era um romano, ele não era de Israel. Jesus curou a mulher cananeia. Jesus curou pessoas que não eram da nação de Israel, mas a grande maioria das pessoas que Jesus curou eram pessoas israelitas. Então, eram aquelas pessoas que estavam debaixo da lei de Moisés. Aquelas pessoas ali, israelitas, que estavam debaixo da lei de Moisés, elas estavam doentes, né? Jesus curou talvez milhares de pessoas, né? Eu não sei quantas pessoas, mas eram multidões que vinham até Cristo e ele curava as pessoas. Então observe, pessoas israelitas estavam debaixo da lei de Moisés. Então, se você ler a lei, você vai achar que era o Senhor que estava punindo aquelas pessoas por causa da desobediência delas. Mas aqui no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, o apóstolo Pedro, aqui cheio do Espírito Santo, revela que aquelas pessoas eram oprimidas pelo diabo. Então a nova aliança ela nos mostra uma luz maior. Ela nos traz o entendimento de que Deus não é aquele que oprime as pessoas com doenças. Deus é aquele que, através de Jesus Cristo, levou sobre si, através de Jesus, né? Jesus levou sobre si os pecados e as doenças das pessoas. E a Bíblia diz, por suas chagas fostes sarados. Você hoje não pode, baseado na nova aliança, baseado na revelação do Novo Testamento, afirmar que você está com câncer, você está com a gripe, você está doente, é porque Deus quer. Você não pode dizer isso. Não receba isso, isso é uma mentira. Porque na hora que Satanás ele convence você de que é Deus que está colocando aquilo ali, você vai ter dificuldade em resistir a Deus.
você vai ter dificuldade em orar para tentar convencer Deus a tirar a doença. Então essa ideia de que Deus é que coloca as doenças nas pessoas, como eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo isso, essa ideia é totalmente errada, ela é equivocada, e o primeiro passo para você entender, o primeiro passo para você receber a cura, andar em saúde divina, é você entender que a doença não vem de Deus. As doenças que afligem, que oprimem as pessoas não vêm de Deus. A Bíblia realmente cita alguns casos, nós podemos tratar isso, e eu falo sobre isso no curso de cura divina que tem no canal, como eu falei. Essa ministração, elas não vão ser tão profundas assim, eu vou ser um pouco mais resumido, eu vou mais direto ao ponto, e eu recomendo você assistir essa playlist de cura divina. Em cada aula eu dou também um testemunho de uma cura que eu recebi, certo? Eu já recebi diversas curas, eu exerço autoridade, eu creio nisso, e eu vivo isso, já experimentei diversas curas, não dependo não depende nenhuma medicação para viver, mas já recebi diagnósticos que eu dependeria de medicações pro resto da vida, e eu não aceitei aquilo, eu resisti à doença, e eu busquei e recebi. Então eu quero dividir isso com você, mas você precisa entender que você precisa dedicar tempo para estudar a palavra, para meditar, para exercer a palavra, executar, praticar, para que você possa edificar a sua fé nas promessas de cura, né? Nós vimos até o Sala Gospel passado, tem também uma série aí no canal sobre edificando a fé. Então a área de cura, você também precisa edificar a sua fé. Muita gente acha que cura é uma coisa assim, se Deus quiser ele cura, se Deus não quiser ele não cura. Isso não é verdade. Existem leis que governam a cura, existem leis que governam a fé, existem leis que governam a salvação. Você precisa conhecer essas leis, meditar nessa palavra, entender, viver, praticar e crescer, construir a sua fé para a cura. Que Deus abençoe você, e daqui a pouco o Oriano estará voltando, né, com o programa Sala Gospel. Olá, queridos. O Ministério Águios tem a honra de apresentar para vocês os 2 primeiros livros do Ministério, Amor, a Verdadeira Natureza de Deus, de minha autoria, onde eu compartilho um pouco daquilo que o Senhor me mostrou sobre a sua natureza de amor e natureza paternal, e o livro Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite o sofrimento, da irmã Bruna Monastirsky, onde ela compartilha um pouco do seu testemunho e aquilo que o Senhor ministrou ao coração dela acerca do sofrimento. São livros abençoados e você pode encontrá-los no site da editora Multifoco, bem como no site da Amazon Brasil. Que Deus te abençoe. E aí vocês assistiram a entrevista com o pastor Laerte e também a ministração do pastor Wendel sobre cura divina, uma maravilhosa ministração que ele vai fazer nos programas seguintes também. Então fiquem atentos, recebam de Deus, porque é um maravilhoso ensino, vem de Jesus Cristo esse ensino, e nós devemos realmente colocá-lo em prática, porque vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. A cura, a saúde plena é a realidade perfeita do reino de Deus. Então nós, como cidadãos do reino de Deus, devemos sim acessar a cura divina, a saúde plena, através do conhecimento de Cristo, certo? Então agora nós vamos ter um maravilhoso momento de louvor com a equipe Águios Louvor. Acompanhe aí, louve ao Senhor porque Ele é bom. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração.
promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Um grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, maravilhoso és pra mim. Firme em Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Esse foi o louvor do Águios Louvor, maravilha de louvor, maravilha, bênção de Deus. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o Ministério Águios. Sim, o Ministério Águios é idealizador do programa Sala Gospel. Então, na internet você pode encontrar informações sobre o nosso trabalho no endereço, no nosso site www.aguios.org. Lá você vai encontrar muitas informações, como por exemplo, como é o nosso trabalho, qual é a nossa visão, quem forma a equipe do Ministério Águios, nossa agenda e muito mais. E nas redes sociais você nos encontra nos seguintes endereços: no Facebook, www.facebook.com/aguios.org, no Instagram, @ministério.aguios, no YouTube, youtube.com/Ministério Águios, certo? E se você é líder, pastor ou pastora em uma congregação cristã e deseja a participação do Ministério Águios no seu evento, é só enviar sua mensagem a nós pelo direct do Instagram ou pela nossa página no Facebook, ok? E o pastor Wendel entrará em contato com você. O Ministério Águios trabalha com o ensino da Palavra de Deus, que pode ser acompanhado ou não da nossa equipe de louvor, em cultos congregacionais, congressos, workshops e simpósios com os temas louvor e adoração, casamento, criação de filhos, família cristã, princípios básicos da fé cristã, justiça de Deus, dentre outros. E o Ministério Águios também tem 2 livros maravilhosos, que são Amor, a verdadeira natureza de Deus, do pastor Wendel Costa, e Tempo de chorar, tempo de crescer, da pregadora Bruna, certo? Você pode comprá-los nas plataformas da Editora Multifoco, Americanas, Shoptime, Submarino, e se você desejar adquirir também na forma digital, pode procurar na plataforma da Amazon, ok? E aqui em Natal RN, você pode encontrar para vender esses 2 livros na livraria Gilgal, no Via Direta, certo? E agora o pastor Wendel vai entrar aqui rapidinho para a gente se despedir de vocês. Está chegando ao final do nosso programa e vai entrar aqui o pastor Wendel para a gente dizer tchau. E agora sim o pastor Wendel está aqui do meu lado novamente e nós vamos chegando ao fim do nosso programa. Foi maravilhoso, foi uma bênção esse programa de hoje, né? Um programa que está agora com a nova roupagem. E daqui por diante sempre nós vamos ter novidades, entrevistas, reportagens
muitas novidades, né? Que vai ter participação também de outras pessoas do Ministério Águios entrevistando. Agora não vai ficar mais só comigo, né, pastor Wendel? Diga aí, não é mais só comigo? É verdade, estamos aí, vamos ter novos quadros, né? Um quadro aí com a nossa irmã Liene. Em breve deverá estar estreando, acredito que próxima semana o Sala Gospel já deverá ter esse novo quadro. Isso. Um quadro super especial aí falando sobre a saúde. Isso né? mesmo. E tivemos aí hoje este quadro, né? O quadro na igreja, né? Entrevistando o pastor Laerte, apresentando um pouco das igrejas locais que o Ministério Águios tem ministrado. E tenho certeza que vai ser bênção. Vai deixar o programa mais dinâmico, né? Mais diversificado. Espero que você tenha gostado. E gostaria de dar novamente meu obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo canal do Ministério Águios no YouTube, no Facebook, no Instagram, que estão curtindo, comentando e compartilhando nossas postagens. Muitíssimo obrigada, tá? E saibam que ao compartilhar nossas postagens, nossos vídeos, você está colaborando para o trabalho missionário na internet, ok? Você contribui para que o reino de Deus seja propagado, seja anunciado com mais força pela internet. Então continue nos ajudando nisso, compartilhando nossas publicações e postagens, que você vai estar dando uma imensa ajuda na obra de Deus, certo? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber as nossas publicações semanais, ok? E até o próximo programa Sala Gospel. Até lá!